Yuri era um tolo obtuso que recentemente perdeu seus pais em um acidente. Depois de dispensar seus empregados, sua vida virou um jogo de sobrevivência, até que uma misteriosa empregada apareceu à sua porta e o transformou em um tolo descarado. Alguns dias após a nova empregada começar a trabalhar para ele, Yuri não conseguia evitar observá-la enquanto ela trabalhava. Ele achou suspeito que ela decidisse trabalhar para ele apesar das suas circunstâncias e continuava se perguntando se ela estava planejando algo. Quando ela percebeu que ele a observava, ela se aproximou dele e perguntou se ele estava olhando porque tinha curiosidade sobre ela ou se estava treinando para se tornar o maior stalker como o Joe. Yuri ficou surpreso com a precisão dela sobre sua curiosidade e, sendo mais denso que o Asta, acusou-a de ser uma leitora de mentes. Ele admitiu que ele estava tão curioso sobre ela que não conseguia dormir à noite porque sua mente continuava voltando para ela. No entanto, ele não tinha certeza se era por causa de seus olhos encantadores ou porque ela tinha aparecido do nada. Após seu desabafo, a empregada ofereceu fazer-lhe um chá para acalmar os nervos, e ele concordou. Mais tarde, ele estava no escritório quando a empregada trouxe o chá, e enquanto ela o servia na xícara, ele teve um debate interno. Ele tentou entender por que ela havia vindo trabalhar para ele, e especialmente porque ele a havia contratado em primeiro lugar. Quando ela olhou para cima e o viu observando-a, ela sorriu para ele. Aquele sorriso o pegou de surpresa e fez com que ele se perguntasse se havia cometido um grande erro ao trazê-la para sua casa. Ele se lembrou do que aconteceu nos dias que antecederam a chegada dela. No dia anterior, ele se despediu do mordomo e das empregadas. O trio havia se desculpado por deixá-lo, mas ele assegurou-lhes que entendia a razão. Veja, seus pais tinham falecido recentemente e após herdar a propriedade deles, ele descobriu que estavam tão falidos quanto seu namorado. Isso o levou a dispensar todos os seus servos, pois não tinha como pagá-los. Yuri sabia que deixar a casa sem servos seria difícil, mas não tinha outra escolha e estava determinado a fazer sua nova situação funcionar. No dia seguinte, ele acordou sentindo-se energizado e pronto para trabalhar. Ele se vestiu e desceu para preparar o café da manhã, que queimou devido à sua óbvia falta de habilidades culinárias. No entanto, como não tinha outra opção, comeu os restos queimados do café da manhã e depois foi lavar a roupa. Isso também foi um desastre porque o idiota colocou tanto detergente na máquina que o quarto encheu de sabão. Em seguida, ele tentou limpar sua biblioteca, mas isso também terminou mal. Então desistiu e deitou no sofá sentindo-se cansado. Assim que começou a perguntar-se se era mais inútil do que a todo-poderosa Sakura, seu estômago começou a roncar. Como ele concluiu mais cedo no dia que não era a reencarnação de Saniji, Yuri decidiu comer alguns macarrões instantâneos em vez de tentar cozinhar algo elaborado. Depois de sua refeição, ele começou a andar pela mansão vazia, e no momento em que parou perto da escada, a porta se abriu. Yuri se viu encarando uma empregada de olhos roxos, que ele tinha certeza de nunca ter visto antes. Então ele se aproximou dela. Ele perguntou quem ela era, mas a garota ignorou sua pergunta e disse que queria trabalhar para ele. A garota lhe disse que estava bem ciente de que ele estava na mesma situação que um rato de igreja pobre. No entanto, ela estava disposta a trabalhar para ele, desde que a deixasse ficar como empregada residente, assim ele não precisaria se preocupar em pagá-la. Yuri tentou recusar, mas ela apontou que viver sozinho em uma casa tão grande como aquela não era bom. Enquanto falava, ela se aproximou dele e olhou-o nos olhos, fazendo Yuri questionar onde a tinha visto antes. Os olhos dela o hipnotizaram tanto que ele esqueceu como falar por um momento. Até que ela perguntou qual era a decisão dele. Yuri disse que a deixaria trabalhar para ele, mas se descobrisse que ela não era boa no trabalho, a mandaria de volta para as ruas onde ela pertencia. No presente, Yuri dizia a si mesmo que não deveria tê-la contratado, mas também não podia negar que desde que ela começou a trabalhar para ele, as coisas melhoraram. A casa sempre brilhava depois que ela limpava, suas roupas estavam sempre lavadas e com um cheiro agradável, e cada refeição que ela preparava era deliciosa. Tudo parecia um sonho, e por alguma razão, Yuri pensava que ela tinha lançado um feitiço nele. Embora isso fosse a coisa mais absurda que ele poderia ter inventado, como ele tinha um cérebro de processador de 500 megabytes, escolheu acreditar que ela era uma bruxa. Ele não perdeu tempo em acusá-la de usar magia e afirmou que todas as coisas que ela fazia não eram normais. Ele até acrescentou que os olhos dela tinham uma cor incomum para um ser humano, então tinha certeza de que ela não era um. A garota achou que ele parecia completamente louco, mas como não queria que ele se sentisse mais idiota do que já era, decidiu entrar na brincadeira. Ela disse a ele que ele foi esperto por notar que ela era uma bruxa, e admitiu que o enfeitiçou com seus olhos. Qualquer outra pessoa teria percebido que ela estava tirando sarro dele, mas não o tolo de cabeça de vento, Yuri. Ele acreditou em cada palavra que ela disse e afirmou que finalmente entendeu porque os lindos olhos dela o atraíam toda vez que olhava para ela. A empregada ficou chocada com o desabafo dele e rapidamente inventou uma desculpa para sair do quarto porque estava se sentindo sobrecarregada. Mais tarde naquele dia, Yuri observou a empregada enquanto ela pendurava a roupa, porque esperava encontrar pistas para ajudá-lo a entender por que ela tinha vindo trabalhar para ele. Quando ela o notou observando, virou-se para perguntar se ele tinha terminado o dever de casa, mas ele ignorou a pergunta e perguntou o que ela estava tramando.
Em vez de responder à pergunta, ela apenas sorriu, fazendo-o insistir que ela tinha algo em mente, mas ela disse que não era o caso. Ela disse que sorriu porque achou adorável seu trabalho de detetive meia-boca. Yuri argumentou que ela estava mentindo e continuou dizendo a ela que toda vez que a via sorrir, seu coração disparava. Ele também disse um monte de outras coisas que soavam muito como algo que um cara diria para uma garota que ele estava tentando conquistar. No entanto, todos sabemos que Yuri é um novato desajeitado, então ele não tinha ideia de que suas palavras honestas eram a razão de sua empregada estar tão vermelha quanto um tomate. Quando ele insistiu para que ela lhe contasse seus motivos para trabalhar com ele, ela disse que não era o momento certo, o que o chocou. Certa noite, Yuri teve um sonho com sua empregada, e nesse sonho ela estava vestida como uma bruxa malvada. Ela tentou fazer com que ele comesse uma comida que ela preparou, mas Yuri se recusou a aceitá-la, e quando gritou, de repente caiu da cama. O abraço inesperado do Flor-Kun fez ele perceber que estava sonhando, então decidiu ir à cozinha para pegar um pouco de água. Quando ele se aproximou da cozinha, descobriu que as luzes estavam acesas, então ficou com medo ao supor que alguém havia invadido. Ele pensou em acordar a empregada para que ela pudesse ajudá-lo, mas decidiu não fazê-lo quando percebeu que isso o faria parecer um covarde. Quando ele finalmente entrou na cozinha, sentiu-se aliviado ao ver a sua empregada. Ela estava em pé na frente do fogão com um livro na mão e estava ocupada mexendo a panela no fogão, o que ele achou suspeito. No entanto, ele não a avisou que estava lá e silenciosamente fechou a porta antes de voltar para a cama. Na manhã seguinte, Yuri desceu para o café da manhã e, como de costume, a comida estava deliciosa. Mas quando ele notou que um dos pratos se parecia com o do seu sonho, ele ficou desconfiado. Imediatamente, ele a acusou de colocar algo na comida e disse que a tinha visto na cozinha na noite anterior. A empregada sorriu maliciosamente e admitiu ter usado um ingrediente especial chamado amor. Yuri então a acusou de tentar enfeitiçá-lo e disse que a suposta poção do amor era a razão pela qual ele não conseguia parar de pensar nela. A pobre garota ficou sem palavras, pois não sabia como explicar ao idiota de mente pequena à sua frente que ela só estava praticando sua culinária na noite anterior. Mais tarde naquele dia, Yuri encontrou sua empregada limpando as janelas no corredor, e enquanto a observava limpar, percebeu que não sabia nada sobre ela. Ele não fazia ideia de onde ela veio, quem ela era, ou mesmo qual era o seu nome, para ser mais exato. Qualquer pessoa sensata teria feito essas perguntas antes de contratar alguém para trabalhar para elas. No entanto, Yuri tinha nascido estúpido, então ele não pensou em perguntar-lhe nenhuma dessas coisas antes. Quando ele decidiu aproximar-se dela e perguntar-lhe sobre ela mesma, ela o surpreendeu ao chamá-lo pelo nome. Ele destacou que ela nunca tinha feito isso antes, e ela lhe disse que não havia nada de errado com um servo chamar seu mestre pelo nome. Yuri argumentou que havia, e disse que se ela fizesse isso, pareceriam um casal. Ele disse que seus pais se chamavam pelo nome e sempre eram muito carinhosos um com o outro, o que a fez corar. Ela teve que se desculpar antes de dizer algo, e depois que ela saiu, Yuri começou a se perguntar como ela sabia seu nome. Ele chegou a pensar que ela tinha vindo roubar suas informações para vendê-las na Dark Web ou para criminosos. Determinado a saber mais sobre ela, Yuri foi procurar na biblioteca seu currículo e descobriu que seu nome era Layla. Mais tarde, na mesa de jantar, Yuri esperava que Layla o chamasse pelo nome, mas para sua surpresa, ela o chamou de mestre. Ele então pediu para ela falar mais sobre si mesma e revelou que sabia o nome dela, o que a surpreendeu. Ele disse que adoraria aprender mais sobre ela, mas declarou que não confiaria nela por enquanto. Na manhã seguinte, Lilo foi acordar a bela adormecida, Yuri, para o café da manhã, e antes de sair do quarto, deu-lhe algumas calças novas para vestir. Durante o café da manhã, alguém tocou a campainha, então Leila saiu para atender a porta, deixando-o curioso sobre quem estava lá. Quando ela voltou, trouxe uma caixa contendo uma cópia do Nintendo Switch, que ela estava ansiosa para conseguir há algum tempo. Yuri ficou tão feliz por finalmente tê-la, até perceber que era um presente de Layla. Ele se lembrou das roupas novas que ela também lhe deu e a acusou de tentar controlá-lo dando presentes. Layla sorriu e disse que ele estava correto, afirmando que seu objetivo final era domá-lo e torná-lo dela. Era uma piada muito óbvia, mas o fato de Yuri ser tão burro quanto uma pedra não o deixou ver isso pelo que era. Ele não perdeu tempo em dizer a ela que não poderia ser domado e disse que, mesmo se ela fosse Doflamingo, nunca conseguiria controlá-lo. Ele então a surpreendeu ao declarar que se houvesse algum adestramento a ser feito, ele a adestraria e a faria sua. A afirmação dele a deixou em estado de choque, e tudo o que ela pôde fazer foi olhar para ele até ele pedir mais comida. Mais tarde naquele dia, Yuri estava na biblioteca fazendo lição de casa quando Layla entrou com um pouco de chá para ele. Pouco tempo depois, ela voltou com alguns pastéis que ele concordou em aceitar. No entanto, quando ela voltou mais algumas vezes em menos de 5 minutos, ele gritou com ela. Ele disse que ela estava o incomodando, então ela pediu desculpas e explicou que só estava tentando ser útil para ele.
Percebendo que ela poderia estar entediada e solitária, ele disse a ela que poderia ficar desde que não se movesse como os guardas da rainha. Algumas horas depois, Layla se desculpou e saiu da biblioteca para resolver algumas coisas. No entanto, quando ela não voltou, Yuri foi procurá-la. Quando ele desceu, viu que ela estava saindo, então foi até a janela para ver em que direção ela iria. Assim que a viu entrando furtivamente no quintal como se fosse a raposa Swiffer, ele ficou desconfiado e a seguiu. Para sua surpresa, ela estava brincando com um gato de rua que havia entrado no jardim. Yuri não conseguia parar de olhar para ela por causa do jeito que ela sorria para o gato, e disse a si mesmo que ela parecia mais bonita. Lila logo percebeu que ele estava ali parado como um móvel, então perguntou se ele queria acariciar o gato. Yuri recusou a oferta dela e revelou que tinha medo de gatos. Ele até admitiu que estava olhando para ela porque ela parecia tão bonita enquanto brincava com o gato. No entanto, ele não se aproximou por causa do seu medo de gatos. Quando ele disse isso, ele levantou a voz, então o pobre gato ficou assustado e começou a sibilar para ele, já que o via como uma ameaça. Ele, claro, não tinha ideia disso, até Lila explicar para ele. Então ele disse que queria superar seu medo de gatos. Lila se ofereceu para ajudá-lo, mas ele disse que queria fazer isso por conta própria. Então ela o deixou sozinho. Então ele tentou usar um talo de capim longo para brincar com o gato, mas no momento em que o gato pulou para pegá-lo, Yuri se assustou e caiu. Isso assustou o gato, que correu para o outro lado da casa, mas Yuri se recusou a desistir até que eventualmente ele começasse a brincar com ele. Lila os viu da janela do andar de cima, então desceu com um prato de peixe e sugeriu que ele alimentasse o gato. Enquanto o gato comia, ele se aproximou e tentou acariciá-lo, mas parou no momento em que o irmão mais velho e ameaçador de Tom apareceu. Vê-lo assustou o medroso Yuri, então ele caiu de medo no chão. No entanto, o gato com o qual ele estava tentando brincar começou a sibilar para o novo conhecido deles. Yuri ficou genuinamente surpreso pelo fato de o gato estar tentando protegê-lo, então decidiu parar de ter medo e ficou na frente dele. Ele fez isso com os olhos fechados e os braços estendidos, esperando que afastasse o gato maior, e conseguiu. Yuri ficou muito aliviado quando ele foi embora e ficou feliz quando o gato branco começou a lamber-lhe. Algum tempo depois, Lilo voltou do mercado para casa e decidiu verificar como estava Yuri para ver se ele tinha feito progresso com o gato. Ela o encontrou acariciando o gato carinhosamente e disse que era impressionante ele ter conseguido superar o medo em tão pouco tempo. Enquanto o observava acariciar o gato, tentou pedir para ele acariciá-la também. O que ele disse, mas ela ficou tímida e jogou a ideia no lixo. Ela então disse ao gato que era sortudo por ser acariciado pelo Yuri, o que o fez perceber o que ela queria. Antes que ela pudesse se mover, ele estendeu a mão e começou a acariciar sua cabeça, dizendo como ela era macia. Envergonhada, Lila rapidamente tentou sair, mas acidentalmente deixou cair uma foto de Yuri, o que o surpreendeu. Quando ele exigiu saber de onde veio, ela admitiu que aguardava para poder olhar para ele sempre que quisesse. Yuri insistiu que ela olhasse para ele em vez disso, dizendo que ele era um colírio melhor para os olhos do que alguma foto, mas Leila ficou tão envergonhada que saiu correndo. Depois que ela saiu, sua imaginação começou a viajar ao imaginar que ela tinha tirado a foto para lançá-lo um feitiço durante um ritual. Uma hora depois, Layla voltou para o quintal para chamar Yuri para o almoço, e o encontrou desenhando as flores que acabaram de florescer. Ela tentou dar uma olhada no desenho dele, mas ele a escondeu dela, dizendo que não estava completo e prometeu mostrar a ela mais tarde. Como de costume, a refeição estava deliciosa, e quando Yuri terminou de comer, ele pediu a Layla para ensiná-lo a cozinhar. Isso porque ele queria descobrir o que ela fazia que tornava todas as refeições que preparava tão deliciosas. Depois que ele lhe disse isso, Layla ficou surpresa, mas o que mais a chocou foi quando ele anunciou que queria se casar com ela para poder comer sua comida todos os dias. Vendo o quanto ele estava determinado a aprender, Layla concordou em ensiná-lo e sugeriu que fizessem seu ensopado favorito. Em seguida, eles foram para a cozinha e, com a orientação de Lila, Yuri conseguiu preparar o ensopado. Quando terminaram, já era noite, então Yuri insistiu para que Layla se juntasse a ele à mesa para o jantar. Quando Yuri provou a comida, ele não gostou, pois não tinha o mesmo sabor das comidas de Layla. Mas Layla insistiu que estava delicioso. Ele disse que não estava e apontou que o sabor não era o mesmo. Então Layla disse que era porque faltava um ingrediente especial. Yuri imediatamente se levantou e disse que sabia que ela sempre adicionava algo à comida sempre que cozinhava. Assim que Lila disse que o ingrediente especial que adicionava a todas as suas refeições era amor, Yuri exclamou em voz alta que era óbvio que ela colocava amor em cada refeição. Ele então perguntou se a razão de suas outras tarefas serem sempre tão bem feitas era porque ela as fazia todas com amor. Antes que ela pudesse responder, ele fez outra pergunta. Desta vez, ele perguntou como ela estava sempre cheia de amor por ele. A pergunta fez Layla corar intensamente, então ela cobriu o rosto com as mãos de vergonha e disse a ele que era um segredo. Mais tarde, enquanto Yuri tomava banho e relembrava o dia que teve, Lila arrumava a biblioteca. Depois de fechar as cortinas, ela notou o livro que ele estava usando para desenhar flores mais cedo em cima da mesa dele.
Debaixo do desenho, havia uma nota em que Yuri comparava as flores aos olhos dela, e isso a fez sorrir. Quando chegou a hora de dormir, Layla fez questão de ajudar Yuri a ir para a cama e, depois de cobri-lo, desejou-lhe boa noite. Assim que ela fechou a porta atrás de si, ele começou a se perguntar se ela era um robô de inteligência artificial, pois nunca a tinha visto dormir antes. Ele achou suspeito que ela sempre acordasse cedo e ficasse acordada até tarde. Isso fez com que ele a imaginasse misturando um caldeirão que parecia uma poção de bruxa. Então ele decidiu que assumiria o papel de Batman e a observaria durante a noite. Poucos momentos depois de tomar essa decisão, Yori adormeceu e estava roncando como um porco. Então ele não fazia ideia de que Layla voltou para o quarto dele para observá-lo como uma espiã. Alguns dias depois, as aulas recomeçaram, e antes de Yuri sair de casa, Layla cuidou dele e rearrumou sua gravata, roupas e cabelo como uma waifu leal. As ações dela fizeram Yuri comentar que eles pareciam um casal, o que fez ela corar bastante. Quando Yuri chegou à escola, tudo em que ele conseguia pensar era Lila, e porque estava tão perdido em pensamentos, não ouviu os outros alunos falando sobre ele. Todos sussurravam sobre como ele havia perdido os pais e teve que dispensar seus empregados, porque agora ele era o oposto de Tony Stark. Alguns até questionaram como ele conseguia pagar a sua mensalidade, mas nenhum deles tinha coragem de se aproximar dele e perguntar. A única pessoa que demonstrou interesse por ele foi uma menina tímida chamada Tsukasa, mas ela não conseguiu falar com ele, porque o professor entrou. Durante o almoço, ela também não conseguiu falar com ele, então decidiu esperar até depois da escola. Quando a escola terminou mais tarde naquele dia, Yuri começou a sair das instalações escolares quando avistou Lila. Ao mesmo tempo, Tsukasa o avistou e tentou se aproximar dele, mas quando ouviu Lila dizer que veio para levá-lo para casa, ela parou. Ela ficou curiosa sobre Lila. Rapidamente se escondeu atrás de uma árvore e os observou. Ela ouviu Yuri dizer a Lila que ela não deveria ter vindo, mas Lila insistiu que era seu dever como empregada garantir que ele chegasse em casa em segurança. Isso fez Tsukasa se perguntar se os rumores sobre ele ter dispensado todos os seus empregados eram mentira, pois ela podia ver que Lila era uma empregada. No entanto, quando Lila perguntou a Yuri se ele estava envergonhado por as pessoas descobrirem o tipo de relação que eles tinham, Tsukasa ficou chocada. Enquanto tentava entender que tipo de relacionamento eles tinham, ouviu Yuri dizer que, assim como a Branca de Neve, Lila era a mais bela de todas, e ele não queria que mais ninguém a olhasse, pois ela era dele somente. Esta afirmação fez Tsukasa concluir que Yuri estava irremediavelmente apaixonado por Layla e vice-versa, lembrando-a de todos os livros de amor proibido que tinha lido. Tsukasa decidiu não incomodá-los, pois observá-los era quase tão interessante quanto assistir Love Island. No entanto, ela foi interrompida por sua empregada, Fujisaki, que lhe disse que estava procurando por ela em toda parte. Tsukasa se desculpou e tentou explicar o que estava fazendo quando Fujisaki percebeu que ela viu Layla e Yuri. Ao mesmo tempo, Layla notou-os, então se aproximou deles. E a primeira coisa que Fujisaki disse deixou claro que ela e Layla já se conheciam. Tsukasa olhou entre os dois surpreso. Lila então agradeceu a Tsukasa por cuidar de Yuri e pediu-lhe para tentar ser amiga dele para que ele não acabasse como o feio rejeitado da turma. Tsukasa assegurou-lhe que faria como ela pediu, então Lila agradeceu e foi embora com Yuri. À medida que desapareceram da sua linha de visão, Tsukasa comentou sobre como Layla estava bonita na sua roupa e tentou sugerir que Fujisaki usasse algo semelhante em vez de andar por aí parecendo um Alfred em treinamento. Alguns dias depois, Lila terminou suas tarefas e decidiu ir ao mercado para fazer algumas compras de última hora para o jantar. Com pressa, deixou seu telefone no balcão da cozinha, e quando Yori voltou para casa, encontrou a casa vazia. No começo, ele pensou que ela estava escondida em algum lugar esperando o momento certo para assustá-lo, então foi procurá-la. No entanto, depois de procurar em todos os lugares e não conseguir encontrá-la, ele percebeu que estava estrelando o remake japonês de Esqueceram de Mim. Ele decidiu aproveitar a situação e se encher de lanches enquanto lia seu mangá favorito. Enquanto isso, Lila achou que seria uma ótima ideia fazer um jantar especial para Yuri usando peixe-cavalinha, mas todas as lojas que ela foi não tinham. Recusando-se a desistir e comprar outra coisa, ela decidiu ir para a próxima cidade para ver se conseguia encontrar o item. Em casa, Yuri terminou seu manga, e quando percebeu que já estava tarde, começou a se perguntar por que Lila não tinha ligado para avisar que se atrasaria. Ao se sentar no sofá, percebeu que era a primeira vez desde que Lila chegou à sua porta que ele estava sozinho. Ele não podia deixar de se sentir solitário, e sua mente começou a se perguntar por que Layla não tinha deixado um bilhete ou sequer ligado para dizer que se atrasaria. Ele então pegou a lista telefônica para conseguir o número dela, mas quando ligou, descobriu que ela havia deixado o telefone em casa. Isso o deixou mais preocupado do que antes, pois ele não fazia ideia se ela estava bem ou não. Ao mesmo tempo, Lila tinha acabado de comprar o peixe que estava procurando, e quando percebeu que estava tarde, decidiu ligar para Yuri. No entanto, ao colocar a mão na sacola de compras para pegar o telefone, descobriu que não o tinha levado consigo.
Sabendo que Yuri ficaria muito preocupado, ela correu para a estação para pegar o próximo trem. Infelizmente, o trem estava atrasado, mas felizmente Fujisaki, que tinha acabado de sair da livraria, a avistou e ofereceu uma carona. Quando a limusine parou em frente ao portão de Yuri, Lila saiu do carro e agradeceu a Fujisaki por deixá-la, após o que correu para dentro para procurar Yuri. Ela o encontrou sentado no sofá com o gato e ele tinha o rosto enterrado em uma almofada. Lila foi ajoelhar-se diante dele para que pudesse olhar nos olhos dele enquanto se desculpava por estar atrasada e por não ter entrado em contato. Para sua surpresa, Yuri a acusou de ter colocado uma maldição nele porque ele não conseguia entender por que se sentia tão triste enquanto ela estava fora. Com lágrimas nos olhos, ele disse a ela que não achava que poderia viver sem ela e implorou para que não o deixasse. Layla entendeu seus medos, então pegou as mãos dele nas suas e elogiou-o por conseguir administrar sozinho. As bochechas de Yuri ficaram vermelhas, então ele se virou timidamente e disse a ela que ela não podia ir a lugar nenhum sem avisá-lo. Lila prometeu fazer como ele pediu, e com isso, a questão foi resolvida. Alguns dias depois, Lila não pôde deixar de perceber que Yuri a observava como um falcão enquanto ela limpava as janelas. Ela estava um pouco preocupada porque sabia que ele não a observava por curiosidade, mas por suspeita, já que ele não confiava completamente nela. Layla odiava o fato de que as suspeitas dele estavam impedindo que eles se aproximassem, então decidiu diminuir a distância de uma forma ou de outra. À medida que o dia avançava, ela o observava e seguia por toda parte, dizendo a si mesma que era seu dever garantir que ele estivesse bem. No entanto, ele a confrontou no corredor e perguntou por que ela estava o seguindo o dia todo como um cachorrinho perdido. Como ela não conseguiu inventar uma desculpa razoável, apontou que ele também estava sempre a observando. Yuri argumentou que as razões dela para observá-lo eram diferentes das dele, e depois que ele disse que não a deixaria descobrir suas fraquezas, ele saiu correndo. Layla tentou correr atrás dele, mas acidentalmente tropeçou e estava prestes a cair, então Yuri correu em direção a ela. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado, e Yuri acabou com o rosto cheio de planos, porque ele era mais baixo que Layla. Quando os dois caíram no chão, Layla rapidamente se afastou dele e perguntou se ele estava machucado. Yuri assegurou-lhe que não estava, e disse que ficaria de olho nela, porque ela era um desastre ambulante. Um pouco depois, Lila se repreendeu internamente por quase sufocar Yuri com seus airbags naturais. Ela sentiu que tinha piorado as coisas entre eles, e Yuri não ajudava, pois continuava a observá-la. Isso a levou a perguntar se ele não estava cansado de olhar para ela enquanto trabalhava, e ele disse que não estava. Ele disse que ela parecia tão bonita toda vez que trabalhava, que era difícil desviar os olhos dela. As palavras dele surpreenderam Layla e causaram um curto-circuito no cérebro dela. Então ela pediu licença. Quando estava em segurança no seu quarto, ela caiu de joelhos e contemplou como reverter a situação. Mais tarde, enquanto ela tirava a roupa do varal, percebeu Yuri observando-a novamente, então se aproximou dele. Ela então disse que entendia os sentimentos dele, então o idiota perguntou como ela sabia que ele queria conhecê-la melhor. A questão é que Lila havia presumido que ele estava observando-a porque desconfiava dela, então a pergunta dele a pegou de surpresa, e ela não soube como responder. Quando ela terminou a lavanderia, foi procurar Yuri e perguntou se ele queria se divertir com ela. A forma e o jeito como ela disse isso parecia sugerir que ela estava perguntando se ele poderia acompanhar seu lado excêntrico. Mas Yuri é um tolo denso, então não entendeu a indireta. Em vez disso, ele disse a ela que estava se divertindo desde que ela veio morar com ele. No entanto, ele a acusou de tentar enganá-lo, mas Layla garantiu a ele que não era o caso. Ela então sugeriu que jogassem seu jogo favorito, que era xadrez, para que ele entendesse que ela não tinha nenhuma agenda oculta. Isso o deixou feliz, pois já fazia muito tempo que ele não jogava xadrez. Quando se sentaram para jogar, Yuri lhe disse que tinha sido seu pai quem lhe ensinou a jogar xadrez. Enquanto falava, ele se lembrou muito claramente do dia em que aprendeu a jogar xadrez. Ele tentou ir à biblioteca para pedir ao pai que jogasse com ele, mas a mãe o impediu, dizendo que o pai estava ocupado. Quando ele começou a fazer beicinho, ela sugeriu que ele se juntasse a ela na cozinha para fazer um pudim. Yuri havia dito a ela que não estava interessado porque seu pai sempre dizia que sua mãe não sabia cozinhar para salvar a vida. Sua mãe ficou chateada com suas palavras, então prometeu fazer o melhor pudim de todos e fazer seu marido engolir suas palavras. Antes de sair do quarto, ela disse a Yuri para não incomodar o pai, mas Yuri ignorou suas instruções e foi para a biblioteca. Ver a expressão no rosto do filho levou o pai a deixar seu trabalho e brincar com ele por um tempo. Ele começou a ensiná-lo para que servia cada peça de xadrez, e lhe disse que a rainha era a mais forte. Isso fez Yuri perguntar se sua mãe era a mais forte da família, e seu pai riu ao dizer que sim. Nesse momento, a mãe dele entrou e, depois de repreender Yuri por desobedecer suas ordens, repreendeu o marido por sempre mimá-lo. Depois que ambos pediram desculpas e ela os perdoou, Yuri disse à sua mãe que o pai o havia comparado a uma rainha do xadrez. Seu pai tentou disfarçar, dizendo que estava apenas dando um exemplo, mas sua esposa ficou tão feliz que ele desistiu.
Ela então anunciou que o pudim estava pronto e os convidou para tomar chá com ela. No presente, Yuri contou a Lilelaut que só conseguiu jogar xadrez com seu pai mais algumas vezes depois disso, mas aproveitou cada minuto. Layla percebeu que ele tinha um sorriso triste, então prometeu sempre jogar xadrez com ele, o que levantou seu ânimo. No dia seguinte, quando Yuri voltou da escola, ele parecia incomumente quieto e pensativo, o que deixou Layla confusa. Ela decidiu fazer um pudim para ele, já que ele falou sobre o pudim que a mãe dele fazia, na esperança de que ele começasse a falar. Para seu desânimo, quando ela lhe entregou o pudim, ele não reagiu exaltado nem a acusou de ser uma bruxa trapaceira. Em vez disso, ele pegou o pudim, agradeceu e voltou para o seu quarto. Layla ficou tão chocada que começou a se perguntar se havia algo de errado com ele. No momento seguinte, a porta do quarto de Yuri se abriu e ele segurou um pedaço de papel, o que a fez pensar que ela estava prestes a ser demitida. Quando ela pegou, percebeu que era um aviso para o dia da visita aberta que aconteceria na escola dele no dia seguinte. Yuri explicou que estava quieto porque não sabia como pedir a ela para ir à escola. Isso porque ele tinha medo de que ela não quisesse ir, já que não era sua tutora. Mas Layla disse que iria com prazer. No dia seguinte, Layla ficou diante do espelho, lembrando-se das instruções de Yuri de que ela deveria vestir algo apropriado. Ela experimentou vários vestidos, mas nenhum era apropriado para um evento escolar, então decidiu pedir ajuda a Fujisaki. Enquanto isso, Yuri estava caminhando para sua aula quando passou por um casal que o lembrou de seus pais. Ele tinha contado a eles sobre o dia aberto, na esperança de que participassem, mas seus pais disseram que não poderiam, pois estavam ocupados. Yuri tinha estado sozinho naquele dia, então temia que a mesma coisa se repetisse e Lila não aparecesse. Quando as aulas começaram e todos os pais encheram a sala de aula, Yuri não viu Lila, então começou a duvidar que ela apareceria. Eventualmente, ela apareceu, e embora estivesse vestida como um mordomo, Yuri não se importou porque estava feliz em vê-la. Quando a escola terminou mais tarde, Yuri e Lilo foram para casa juntos, e ela pediu desculpas por ter chegado tarde. Yuri não respondeu, então ela presumiu que algo estava errado, mas ele a surpreendeu quando correu à frente e se virou para encará-la. Com um sorriso tão grande, ele a agradeceu por ter aparecido e disse que estava grato por tê-la. Alguns dias depois, Yuri correu para cima e para baixo no corredor, tentando se iludir pensando que era o Flash. Lila, que estava observando-o, perguntou por que ele estava correndo feito uma galinha sem cabeça. Então ele disse que estava praticando para o dia dos esportes. Lila disse a ele que correr pelo corredor não o transformaria de repente no Usain Bolt, e se ofereceu para ajudá-lo a treinar. Para sua surpresa, ela começou a torcer, e quando percebeu que Yuri a estava olhando como se ela tivesse perdido mais do que alguns parafusos, parou. Timidamente, ela perguntou por que ele não estava praticando, e ele disse que era porque ela parecia muito fofa tentando animá-lo. Ele disse a ela que, enquanto continuasse a torcer por ele assim, ele tinha certeza de que ganharia o primeiro lugar. No entanto, ele a advertiu para não fazer isso no dia do evento, porque não queria que os outros olhassem para ela. No dia seguinte, após a escola, Layla encontrou Yuri em frente aos portões da escola e perguntou como foi o dia dele. Yuri admitiu que não fazia ideia do que foi ensinado na aula, porque sua mente estava ocupada com pensamentos sobre ela. Isso fez Lila dizer para ele se esforçar para se concentrar durante a aula, para que ele não crescesse e se tornasse um Nietzsche recluso obcecado por sua empregada. Enquanto começavam a caminho de casa, eles não faziam ideia de que Tsukasa estava observando os de trás de uma árvore, e ela estava extremamente feliz em vê-los juntos. Quando Fujisaki a encontrou observando-os, ela disse a Tsukasa que estava agindo como uma esquisita, mas a teimosa garota insistiu que não havia nada de errado no que estava fazendo. Ela disse que o relacionamento de Layla e Yuri era tão empolgante de assistir, e contou que sempre a fazia sentir borboletas no estômago. Quando ela perguntou a Fujisaki por que ela não podia ser mais como Layla, que era gentil e doce, Fujisaki disse para ela parar de fazer pedidos estúpidos. Depois que Layla e Yuri voltaram para casa, ela preparou alguns biscoitos para ele, e enquanto ele os comia, ele disse que estavam ótimos. Layla agradeceu a ele por apreciar seu trabalho e então levantou um livro que acabou sendo um plano de treinamento cuidadosamente pensado para o dia de esportes. Ela disse que o ajudaria a treinar todos os dias até o dia do evento, e ele a agradeceu animadamente. Na primeira noite do seu treino, Yuri estava deitado na cama exausto, então Lila ofereceu-se para lhe dar uma massagem para ajudar a aliviar os músculos doloridos. Yuri concordou, e enquanto ela fazia a massagem, ele perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para agradá-la também. Agora, se Lila fosse uma pessoa culta como vocês, ela teria assumido que ele queria dar-lhe um final feliz. No entanto, ela não era assim, e apenas ficou vermelha porque se sentiu envergonhada por ele querer retribuir o favor. À medida que os dias passavam, Lila cumpriu sua palavra e ajudou Yuri a treinar para todos os eventos em que ele participaria durante o dia de esportes. No dia anterior ao evento, na casa de Tsukasa, ela foi ao escritório de Fujisaki e perguntou se podia sentar-se com ela por um tempo. Fujisaki concordou, mas quando notou que Tsukasa parecia chateada, perguntou o que estava acontecendo. Tsukasa explicou tristemente que seus pais não poderiam assistir ao dia do esporte porque estavam trabalhando, fazendo-a cair em lágrimas.
Fujisaki consolou Tsukasa e prometeu comparecer ao dia dos esportes no lugar dos pais dela, o que deixou a garota muito feliz, então ela o abraçou. No entanto, Tsukasa riu sem querer enquanto Fujisaki a abraçava, o que intrigou a empregada, por isso ela se afastou. No momento em que fez isso, uma garrafa caiu do bolso de Tsukasa, fazendo Fujisaki perceber que Tsukasa a tinha enganado. A garotinha esperta tinha derramado o conteúdo da garrafa nos olhos para parecer que estava chorando, para que Kugisaki sentisse pena dela. Na manhã seguinte, Yuri acordou antes do alarme tocar e depois de se vestir encontrou Lila na cozinha preparando o almoço, então decidiu não incomodá-la. Antes de sair de casa mais tarde, Lila se despediu dele e disse para ela se vestir confortavelmente ao vir para a escola. Mais tarde na escola, os alunos se reuniram no campo para as observações iniciais, após as quais o locutor pediu que se preparassem para o primeiro evento. Tsukasa percebeu que Yuri estava animado para os jogos e estava prestes a se aproximar dele quando dois garotos a superaram. Eles chutaram e provocaram Yuri, chamando-o de fracote patético e disseram para ele ter certeza de não derrubar a classe deles. Tsukasa ficou chocada com o comportamento deles, pensando que Yuri seria afetado por suas palavras. Para sua surpresa, ele enfrentou os agressores e disse a eles para olharem no espelho da próxima vez que quisessem ver algo patético. Tsukasa ficou impressionada com a resposta dele, e quando ouviu Layla torcendo por Yuri, percebeu que Layla era a fonte de sua coragem. Ela quase perdeu a cabeça quando Lila prometeu dar um presente a Yuri se ele se saísse bem durante os jogos. Por razões conhecidas apenas pelo degenerado cultural, ela começou a imaginar Lila fazendo um striptease para Yuri. Isso a fez se aproximar de Yuri e prometer ajudá-lo de qualquer forma que pudesse para que ele recebesse sua suposta recompensa indecente. O primeiro evento foi o cabo de guerra, e Tsukasa ficou ao lado de Yuri, incentivando-o a se esforçar para que pudessem vencer. Após o jogo, Tsukasa disse a Yuri que, já que eles ganharam, ele poderia receber seu presente de Lila. E ele disse a ela que não queria um. Ele disse que ver o pequeno Ismail era a única coisa que lhe interessava, por isso se esforçou para vencer. Enquanto estavam conversando, Layla se aproximou deles e disse a Yuri o quanto estava orgulhosa dele. Tsukasa achou a interação deles adorável e pensou que formavam um ótimo casal, mas como ela era tão dramática, caiu de joelhos. Enquanto os jogos aconteciam, Fujisaki e Layla ficaram com os pais e responsáveis. Quando chegou a hora do almoço, Layla convidou Tsukasa e Fujikasa para se juntarem a eles para o almoço. Enquanto comiam, Layla percebeu que Yuri parecia triste, então ela perguntou se havia algo de errado com ele. Ele disse a ela que sentia como se estivesse a incomodando ao pedir que ela viesse aos eventos escolares dele, quando o dever principal dela era cuidar da casa. Lila disse que não se importava porque gostava de cuidar dele e de vê-lo feliz. No momento seguinte, um anúncio foi feito no alto-falante, convidando pais e responsáveis para participar de uma corrida. Layla decidiu entrar na corrida porque Yuri implorou para ela, e enquanto estava com os outros pais, não conseguia deixar de se sentir deslocada. No entanto, sua determinação em fazer Yuri orgulhoso era mais forte, então ela avançou quando a corrida começou. Em algum momento durante a corrida, um pai acidentalmente esbarrou nela e quase a fez cair. Layla teria desistido se não fosse por Yuri, que continuava encorajando-a a dar o seu melhor. No final, ela ganhou o primeiro lugar, e enquanto Yuri a parabenizava, alguns dos alunos começaram a resmungar que uma empregada havia vencido a corrida. Eles disseram que ela não era digna de estar em pé de igualdade com os pais ou responsáveis deles, mas Yuri a defendeu. Ele disse para eles enfiar suas opiniões indesejadas onde o sol não brilha e anunciou que Lilo era sua família, o que a surpreendeu. Alguns dias depois, Lilo foi fazer compras e quando chegou em casa, estava encharcada até os ossos porque começou a chover. Yuri imediatamente correu para encontrar uma toalha para ela se secar e disse-lhe para ir tomar um banho. Layla decidiu provocá-lo e perguntou se ele queria tomar banho com ela, mas Yuri disse que só fariam isso quando se casassem. Layla ficou tão chocada por ele ter dito algo assim, mas Yuri nem se abalou e foi embora com a sacola de compras. No dia seguinte, Layla serviu chá para Yuri, e assim que ele tomou um gole, cuspiu porque em vez de açúcar, ela colocou sal no chá. Layla pediu desculpas e levou embora, prometendo trazer um caroço fresco para ele, mas ele não pôde deixar de se perguntar se algo estava errado com ela. Isso o fez ficar de olho nela enquanto ela trabalhava, e ele notou que ela estava limpando de maneira estranha bem antes de um livro cair de uma prateleira diretamente no nariz dela. Yuri correu para o lado dela, mas Layla disse a ele que estava bem, apesar de ter um sangramento no nariz. Ela então começou a se afastar, murmurando algo sobre precisar lavar a roupa, mas não foi longe porque caiu de joelhos no corredor. Yuri correu até ela novamente e a levou para o quarto, onde a colocou na cama e mediu sua temperatura com um termômetro. Ao descobrir que estava alta, ele insistiu que ela ficasse na cama pelo resto do dia, dizendo que cuidaria dela. No entanto, ele não fazia ideia do que fazer, e quando começou a procurar alguns comprimidos pelo quarto, Layla disse que era rude bisbilhotar no quarto de uma dama. Yuri ficou envergonhado por ter sido pego em 4K, mas deixou isso de lado e disse para ela voltar para a cama.
Layla insistiu que estava bem e disse que ainda tinha força suficiente para fazer suas tarefas. Quando ela começou a se afastar, Yuri segurou sua mão e disse que não a deixaria ir. Para sua maior surpresa, Layla começou a chorar e admitiu que tinha medo de que ele a mandasse embora se ela não cumprisse suas obrigações. Yuri garantiu a ela que não a despediria por algo que estava fora de seu controle e a abraçou para que parasse de chorar. No dia seguinte, Lila se sentiu melhor e estava do lado de fora pendurando a roupa, mas Yuri ainda estava preocupado com a saúde dela e perguntou como ela estava se sentindo. Liulet garantiu a ele que estava bem e pediu desculpas por tê-lo incomodado no dia anterior. Yuri disse que não se importava e que não gostava que ela estivesse doente, pois isso o deixava triste. A admissão dele a fez corar, e quando ele percebeu, assumiu que ela ainda estava doente, mas ela o assegurou de que não era o caso. Mais tarde, enquanto Lila limpava as janelas, ela percebeu que Yuri se juntou a ela e tentou mandá-lo embora, mas ele se recusou a ir. Ele disse que trabalhar juntos garantiria que o trabalho fosse feito mais rápido e admitiu que era uma desculpa para passar mais tempo com ela. Assim que as palavras saíram da boca dele, o cérebro de Lila entrou em sobrecarga e seu rosto ficou tão vermelho quanto um caminhão de bombeiros. Enquanto caminhavam pelo corredor, Lila disse a Yuri que faria um jantar depois de terminarem de varrer. Enquanto ela ainda falava, Yuri de repente espirrou, o que fez Layla perguntar se ele havia ficado doente. Ele disse que estava bem, atribuindo o espirro à mudança repentina no tempo. Então ela correu para pegar um cobertor para ele. Depois de colocá-lo sobre o corpo dele, ele a observou bem, perguntando-se se ela não estava com frio. Pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar para ele, perguntou por que ela sempre andava com seus milkshakes meio expostos. Layla disse-lhe que era porque esperava que ele ficasse animado de olhar para eles por muito tempo, mas, como esperado, o significado de suas palavras se perdeu para nosso amigo sem noção. Em vez disso, ele pegou a mão dela e exclamou em voz alta que ela estava com frio antes de colocar o cobertor sobre seus ombros. Layla ficou surpresa com o comportamento dele e disse a si mesma que gostava dele cuidando dela. Yuri ouviu ela dizer algo, mas quando ele pediu para ela repetir, ela se recusou e saiu correndo. Algumas semanas depois, Lila e Yuri estavam sentados na biblioteca discutindo que tipo de fantasia Yuri queria para o Halloween. Isso porque Tsukasa os havia convidado para uma festa de Halloween em sua casa, e Lila tinha se oferecido para fazer a fantasia de Yuri. Ele disse a ela que queria ser um mago, e quando Layla sugeriu que ele usasse uma pedra vermelha ou azul para seu cajado, ele disse para ela usar sua cor favorita. Então ele perguntou se ela também se fantasiaria, porque Tsukasa tinha estendido o convite para ela também. Lila não achava que era apropriado, mas Yuri conseguiu convencê-la de que seria muito divertido, então ela concordou. No dia da festa, Yuri e Lila apareceram vestidos como mago e dragão, respectivamente. Quando Sukiessa os viu, ela comentou o quanto estavam ótimos e até inventou uma história sobre eles. Na sua história, Lila era um dragão temido por todos porque já tinha tentado destruir os humanos antes. No entanto, seu coração de pedra havia amolecido depois que ela se apaixonou por um mago humano e jurou protegê-lo com sua vida. Enquanto Ukase falava entusiasmada sobre como sua história era perfeita, Fujisaki disse a ela para parar de alimentar suas ilusões loucas às custas dos outros. Ela imediatamente recompôs-se antes de se virar e convidar Yuri e Lila para entrar na festa. O quarto que haviam utilizado estava cheio de muitas decorações de Halloween e tantos doces que fariam Shaggy e Scooby entrar em coma. Enquanto comiam e conversavam, Tsukasa não podia deixar de se sentir feliz por ter planejado a festa, e como se tivesse lido sua mente, Yori as agradeceu por tê-los convidado. Yuri também agradeceu a Layla por fazer sua fantasia e perguntou por que ela havia escolhido verde para ser a cor da gema em seu bastão. Layla lhe disse que tinha escolhido a cor verde porque era quente e suave, e também sua cor favorita. Toda a conversa sobre fantasias fez Tsukasa voltar sua atenção para Fujisaki, e antes que Fujisaki pudesse reagir, ela foi levada pelas outras empregadas. Quando ela voltou, estava vestida como uma princesa e Tsukasa elogiou como ela estava bonita antes de insistir em tirar uma foto para o horror de Fujisawa. Algumas horas depois, Yuri e Layla partiram após agradecerem a Tsukasa novamente por tê-los convidado para a festa. No dia seguinte na escola, Tsukasa deu a Yuri algumas das fotos que tinha tirado durante a festa, e ele agradeceu por isso. Ela então perguntou por que Layla não tinha vindo buscá-lo como de costume, e ele disse que ela tinha muito trabalho a fazer. Quando ele mencionou que estava correndo para casa para dar uma mão a Layla, ela ficou surpresa, pois ele era a primeira pessoa que conhecia que ajudava os seus empregados com as tarefas domésticas. Yuri explicou que era porque Lilo era a única empregada que ele tinha, e que às vezes ele a ajudava para reduzir a carga de trabalho. Enquanto isso, Lilo estava em casa tirando a roupa do varal quando o carteiro gritou para ela, dizendo que ela tinha um pacote. Depois de recolher o pacote e as cartas, ela começou a organizá-las e descobriu uma carta endereçada a ela. Quando Yuri chegou à casa, encontrou Lila no vestíbulo, mas no momento em que ela o viu, rapidamente escondeu a carta que estava lendo. Yuri achou suspeito e exigiu saber o que ela estava escondendo, mas ela se recusou a mostrar, insistindo que explicaria tudo mais tarde.
Durante o jantar, Yuri não pôde deixar de sentir que algo estava incomodando Layla, pois a comida estava sem sabor e ela não tinha falado com ele a noite toda. De repente ela falou, dizendo que tinha gostado de cada momento em que trabalhou para ele e disse que partiria no dia seguinte. Yuri perguntou por quê, e ela disse que tinha sido chamada a voltar para o lugar onde estava antes de vir para ele. Ela admitiu que havia saído sem a permissão do empregador, então tinha que voltar e enfrentar as consequências. Yuri não gostou da ideia de ela ir embora e insistiu para que ficasse, dizendo que ainda não a tinha conhecido, então ela não podia ir embora. Quando ele admitiu que se sentiria solitário e miserável sem ela, ela apertou a carta e a jogou fora. Ela então lhe disse que não iria a lugar algum, o que o encheu de tanta felicidade que a abraçou fortemente, grato por ela estar ficando. Na semana seguinte, na escola, um dos professores de Yuri pediu à classe para desenhar um gráfico do seu dia e usar cores diferentes para indicar o que fizeram a cada hora. Enquanto o professor passava pela sala observando o que os alunos haviam desenhado, Tsukasa notou que o gráfico de Yuri tinha apenas uma cor. Durante o intervalo, ela o encontrou sentado do lado de fora, perdido em pensamentos, então ela se aproximou dele e perguntou qual era o problema. Yuri disse a ela que não conseguia parar de pensar em Lila. Por mais que tentasse, então a auto-intitulada Cupido decidiu ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Ele contou que da primeira vez que Lila veio trabalhar para ele estava tanto curioso quanto desconfiado dela. No entanto, com o passar do tempo, ele descobriu que sempre que ela lhe vinha à mente, seu peito se apertava e seu coração batia mais rápido. Enquanto ele falava, Tsukasa ficou tão animada que começou a sangrar pelo nariz, o que o deixou preocupado, mas ela o assegurou que estava bem. Ela então perguntou o que ele achava de Layla como pessoa, e ele disse que, embora ela fosse muito bonita, tudo sobre ela era suspeito. Ele não conseguia entender por que uma vilã de primeira linha como Layla tinha decidido vir trabalhar e morar com um miserável como ele. Ele prosseguiu enumerando todas as qualidades boas de Layla, e até admitiu que a ideia de ela deixá-lo o deixava triste. Todos os sentimentos mistos que ele tinha sempre que estava perto de Lila sempre o deixavam confuso, com mais perguntas do que respostas. Ele então perguntou a Tsukasa se isso significava que ele estava doente, o que ela achou decepcionante porque havia assumido que ele iria dizer que seus sentimentos significavam que estava apaixonado por Lila. Em uma tentativa final de fazê-lo admitir seus sentimentos por Lila, Tsukasa perguntou qual era a natureza de seu relacionamento com Lila. Yuri achou a pergunta confusa, o que acabou fazendo Tsukasa perceber que estava falando com um tolo estúpido. Depois de decidir que Yuri havia exibido sua estupidez por tempo demais, Tsukasa disse a ele que o que estava acontecendo com ele não era uma doença. Ela disse que tudo o que ele sentia por Lila era uma indicação de que a amava, e para a surpresa de ninguém, o idiota com um cérebro subdesenvolvido não fazia ideia do que era o amor. Ele continuou tentando descobrir o que significava enquanto caminhava para casa, e mesmo quando chegou lá, estava tão perdido em seus pensamentos que simplesmente passou por Lila. Lila achou estranho que ele ignorasse completamente sua existência e tentou fazê-lo reconhecer sua presença provocando-o. No entanto, nada do que ela fez ou disse funcionou, e ela começou a temer que ele não quisesse nada com ela. Quando ele tentou entrar no quarto, ela segurou-lhe a mão e perguntou se ele estava se sentindo mal. Yuri assegurou-lhe que estava bem, e Lila quase deixou escapar que não gostava de ser ignorada por ele. Assim que percebeu o que quase disse, repreendeu-se porque não queria parecer pegajosa. Quando Yuri perguntou o que havia, ela mentiu e disse que estava preocupada com ele, então ele disse que tinha algo em mente. Ela perguntou o que era, mas como Yuri não tinha coragem de dizer que estava tentando entender o que era amor, ele disse que não era importante e se afastou. No dia seguinte na escola, ele contou a Tsukasa que por mais que pesquisasse, não conseguia entender o que era o amor. Isso fez com que Tsukasa o convidasse para ir à casa dela, dizendo que iria lhe ensinar tudo o que precisava saber sobre o amor, já que ela mesma era uma guru do amor. Quando ele chegou à casa dela mais tarde naquele dia, foi recebido pelos empregados e Tsukasa o apresentou à sua mãe. Todo o processo lembrou Iwari da época em que seus pais ainda estavam vivos, e ele ainda tinha uma série de empregados à sua disposição. Antes de irem para o jardim, Yuri entregou a Tsukasa os biscoitos que Layla havia feito para ela, e ela agradeceu. No jardim, tomaram chá e biscoitos, e Tsukasa perguntou a Yuri por que Lila não tinha vindo com eles até a casa dela. Ele contou que Lila o tinha acompanhado, mas disse que pediu a ela para voltar para casa quando estavam no meio do caminho para a casa dela. Tsukasa achou uma pena que Lila estivesse perdendo a diversão, então sugeriu que enviassem um carro para buscá-la. Para sua surpresa, Yuri admitiu que estava com medo de que Layla decidisse deixar sua mansão e fosse trabalhar para a família dela se ele a levasse até lá. Ele disse que Tsukasa tinha tudo o que ele havia perdido e que se Layla decidisse trabalhar para a família dela, ela ganharia mais do que ele poderia pagar um dia. O que ele mais temia era que nunca pudesse fazer Layla feliz, mas ele não deixou Tsukasa saber disso. Tsukasa então lhe disse que Layla nunca o deixaria porque ela sempre sorria e parecia feliz quando estava com ele. Essa revelação o deixou feliz, e Tsukasa fez o possível para conter seus gritinhos de alegria.
Quando Yuri perguntou se estava tudo bem, ela mudou de assunto e lembrou-lhe que eles tinham se reunido para discutir sobre o amor. No momento seguinte, ela tirou uma pilha de romances debaixo da mesa e disse a Yuri que lê-los poderia ajudá-lo a entender o amor. De repente, os livros foram tirados dela por Fujisaki, que disse que se o pai dela descobrisse que ela tinha pego os livros da biblioteca, ele a repreenderia. Tsukasa tentou convencer Fujisaki a deixar que ficasse com os livros, mas a empregada recusou e começou a se afastar. Mais tarde naquele dia, quando Yuri chegou em casa, Lila o recebeu com um sorriso, como de costume, e isso fez com que ele se lembrasse do que Tsukasa lhe disse. Alguns dias depois, o professor de arte deu à turma de Yuri uma tarefa para desenhar algo que eles gostassem. Gostou depois de observar cuidadosamente. Quando Iruka chegou em casa naquele dia, ele pediu permissão a Layla para desenhar um retrato dela para seu projeto de arte e ela concordou. Antes de começar a desenhar, ele destacou algumas das características únicas dela, o que fez Layla corar como uma colegial apaixonada. Quando ela se recuperou do ataque de rubor, sugeriu posar para o retrato. Ela fez algumas poses diferentes e perguntou qual ele preferia, mas Yuri a surpreendeu dizendo que queria desenhá-la como ela estava. Imediatamente, assim que as palavras saíram de sua boca, a empregada de mente suja começou a pensar que ele queria que ela posasse como as modelos de Benedict Bridgerton. No final, ele pediu para ela se sentar em uma cadeira enquanto ele trabalhava no desenho, e quando ele terminou, Layla o elogiou por um trabalho bem feito. No entanto, Yuri não ficou impressionado com isso e disse a ela que não conseguiu capturar sua verdadeira beleza. Então apagou o desenho. Na manhã seguinte, Yuri parecia um zumbi porque tinha olheiras e parecia muito cansado. Ele disse a Layla que não conseguia dormir porque estava preocupado se faria jus à sua beleza com o desenho. Isso fez com que ela lhe garantisse que faria tudo ao seu alcance para que ele dormisse bem naquela noite. A primeira coisa que fez foi acender uma vela perfumada, esperando que o cheiro o ajudasse a adormecer, mas Yuri disse-lhe que a única coisa que queria sentir era o cheiro dela, pois ela cheirava melhor. Ela então sugeriu que ele repousasse a cabeça em suas pernas até adormecer, assim ele poderia respirar seu perfume. Yuri recusou, dizendo que se fizesse isso, as pernas dela ficariam dormentes. Como essa opção estava descartada, ela lhe deu um pouco de leite quente, colocou uma música suave e, em seguida, deu-lhe uma máscara quente para os olhos. Infelizmente, nenhuma dessas coisas foi capaz de fazê-lo dormir, então ele pediu para ela deitar ao lado dele na cama. Enquanto ela estava ao lado dele, Yuri admitiu que queria saber mais sobre ele, e disse que sabia que havia coisas que ela ainda não tinha contado para ele. Em vez de confirmar ou negar o que ele disse, Layla começou a cantar uma canção de ninar, e enquanto ele adormecia, Yuri lembrou que a música parecia familiar. No dia seguinte, Yuri acordou sentindo-se muito energético, e agradeceu a Layla por ajudá-lo a dormir. Depois de tomar café da manhã, ele foi terminar seu desenho e, quando o apresentou na escola, recebeu um troféu por ter o melhor trabalho. Dias depois, Yuri sonhou com uma menina de cabelo roxo com quem ele brincava quando crescia. Mas por alguma razão, ele não conseguia ver o rosto dela. Quando abriu os olhos, viu a menina ao lado da sua janela. Mas ao olhar mais de perto, percebeu que era Lila. Ele então perguntou por que ela se deu ao trabalho de acordá-lo quando era seu dia de folga. Lila disse a ele que fez isso porque não podia ignorar suas obrigações matinais, e como uma deixa, o estômago de Yuri roncou. Layla então saiu para preparar o café da manhã, enquanto Yuri continuava na cama tentando descobrir quem era a garota do seu sonho. Mais tarde naquele dia, Yuri estava na biblioteca fazendo suas tarefas quando Layla entrou vestindo roupas casuais. Vê-la em algo além do uniforme o surpreendeu, então ele acidentalmente deixou cair o lápis. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que ela estava indo para um encontro, mas ele não tentou descobrir se suas suspeitas eram verdadeiras ou não. Antes de sair, Layla ajudou-o a pegar o lápis e perguntou se ele ficaria bem sem ela. Ele a assegurou que não era um bebê e disse para aproveitar o restante do dia sem se preocupar com ele. Ao entrar na cidade, Lila decidiu dar um passeio, já que estava um pouco adiantada para uma reunião. No momento seguinte, um aroma doce chamou sua atenção, então ela seguiu o cheiro e acabou numa loja de doces. Havia tantos doces de aparência deliciosa que ela teve dificuldade em decidir qual queria comprar. O dono da loja ofereceu a ela uma amostra grátis, e enquanto a comia, ela sentiu que alguém a observava. Ela imediatamente se virou, mas quando não viu nada fora do comum, deixou a sensação de lado. Depois de sair da loja com sua compra, ela se dirigiu a um café próximo, onde pensamentos sobre Yuri ocuparam sua mente enquanto ela se perguntava como ele estava se virando sozinho. Um pouco depois, Fujisaki se juntou a ela na mesa e, após fazer seu pedido, perguntou a Layla por que ela parecia tão preocupada em seu dia de folga. Lila disse a ela que estava pensando em Yuri, e perguntou a Fujisaki se ela alguma vez ficava preocupada com Tsukasa. Fujisaki disse que não, mas Lila não acreditou e disse que ela tinha mudado muito da moleca rabugenta que conhecia. Ela disse que cuidar de Tsukasa deve ter amolecido um pouco o coração dela, e isso fez Fujisaki corar, embora tentasse esconder. Como estava envergonhada, ela disse a Layla para parar de falar sobre isso. Então Lila pediu conselhos sobre como se aproximar de Yuri.
Fujisaki disse a ela que, se esperava ter algum relacionamento com Yuri, primeiro tinha que se abrir com ele. Layla admitiu que não tinha certeza se conseguiria, pois tinha medo de que Yuri não a entendesse. Fujisaki ficou em silêncio por um tempo, e então apontou que Layla havia mudado desde a época em que era a solitária e inacessível com quem ela ia para a escola. Antes que Layla pudesse responder, o telefone de Fujisaki começou a apitar com todas as mensagens que Tsukasa estava enviando para ela. A garota intrometida queria saber sobre o que estavam discutindo e pediu a Fujisaki para tirar uma foto com Layla. Fujisaki não estava disposta a alimentar suas obsessões malucas, então disse a Layla que tinha que ir porque Tsukasa precisava dela. Enquanto se levantava para sair, disse a Layla que era o momento certo para falar com Yuri sobre seu passado. Quando ela se afastou, passou pela mesa onde Yuri estava sentado, mas não tinha ideia de que era ele. A verdade é que Yuri estava tão curioso sobre o que Layla planejava fazer no seu dia de folga, que a seguiu como um detetive. Agora que ele tinha ouvido a discussão de Little Law com Fujisaki, não podia deixar de se perguntar qual segredo Little Law estava escondendo. Enquanto ele ponderava sobre o assunto, um bebê começou a chorar em algum lugar do café, então sua mãe começou a cantar a mesma canção de ninar que Layla havia cantado para ele algumas noites antes. Ouvir a mulher cantar pareceu ativar uma memória em Yuri. Então, mais tarde naquele dia, quando Lilo voltou para casa, ele a confrontou. Yuri admitiu que a seguiu porque estava curioso, mas ficou surpreso ao ouvir sua conversa com Fujisaki. Ele então perguntou se o segredo a que Fujisaki se referia era sobre a época em que ela o encontrou no passado, quando ele ainda era muito jovem. Layla ficou surpresa e perguntou como ele sabia. Então ele explicou que se lembrava de uma época da infância dele quando seus pais trouxeram uma menina por ir à mansão. Embora a menina parecesse diferente de Layla, ele tinha certeza de que eram a mesma pessoa. Layla disse a ele que suas suspeitas estavam corretas. Então ele perguntou com raiva por que ela havia mantido algo tão importante em segredo durante todo o tempo em que estivera com ele. Ela disse que tinha medo de que ele não acreditasse nela, então tinha a esperança de que ele se lembrasse do passado deles juntos se ela ficasse ao seu lado. Enquanto falava, ela mantinha as mãos à frente, então Yuri segurou-as e jurou que tentaria se lembrar do passado deles. Ele também disse a ela para não ficar triste, porque vê-la assim partia seu coração. Na manhã seguinte, Lila foi acordar Yuri, mas encontrou sua cama tão vazia quanto minha conta bancária, então ela foi procurá-lo. Eventualmente, ela o encontrou no quintal, ajoelhado ao lado dos canteiros de flores, e quando o chamou, ele pediu para ela estender a mão. Quando ela o fez, ele colocou o anel de flores que fez nela, o que a deixou um pouco nervosa, até ele explicar que esperava se lembrar de seu passado. Layla percebeu que ele estava refazendo seus passos até o dia em que ambos estavam brincando no jardim, e ele deu a ela o anel de flores. Ela tentou falar sobre isso, mas lembrou que ele tinha aula, então ele sugeriu que conversassem mais tarde, quando ele voltasse da escola. Enquanto ele estava na escola, Layla encontrou uma maneira de preservar seu anel de flores para que não murchasse. Após as aulas naquele dia, Tsukasa bombardeou-o com perguntas sobre como estava progredindo o relacionamento dele com Layla. Ela estava muito desesperada por qualquer detalhe que ele pudesse dar, já que sua vida amorosa era tão inexistente quanto seu traseiro. As perguntas dela fizeram Yuri perceber que tinha completamente esquecido de sua busca para aprender sobre o amor por causa de tudo o que havia acontecido. No entanto, ele disse a Tsukasa que eles tinham dormido juntos, o que a chocou, mas ela conseguiu se recuperar rapidamente e perguntou quando ele havia se declarado para Layla. Yuri não fazia ideia do que ela estava falando, então ela o chamou de cafajeste descarado por ter tirado a virgindade da Layla sem confessar seus sentimentos por ela. Ela disse que ele deveria ter dito a Layla que estava apaixonado por ela, mas ele disse que não sabia o que era amor. Tsukasa então explicou que tudo o que ele sentia por Layla era amor. Yuri pensou em tudo o que havia acontecido entre ele e Layla, e assim que percebeu que Tsukasa estava certa, saiu correndo da sala de aula. Yuri imediatamente correu para casa, e mesmo ofegante, ainda conseguiu confessar seu amor a Lila. Ele começou dizendo que gostava de tudo nela, até mesmo de suas peculiaridades. Então ela largou a vassoura e estava prestes a responder à sua confissão quando foi interrompida. A causa da interrupção foi Natsumi, uma empregada tagarela modelada após Makima, que exigiu que Layla voltasse com ela imediatamente. Layla ficou surpresa, mas a convidaram para entrar na casa, e após servirem-lhe chá, Layla a apresentou a Yuri. Assim que disse que Natsumi era sua antiga colega de turma e colega de trabalho, Natsumi a interrompeu e exigiu que ela voltasse para casa. Ela disse que havia enviado uma carta a Layla pedindo para voltar, e como ela não voltou, veio buscá-la pessoalmente. Lila lembrou-a de que tinha enviado uma carta em que afirmava claramente que não iria voltar, mas Natsumi recusou-se a ouvir. Ela argumentou que Yuri não tinha nada a oferecer a Layla, e disse que ele estava explorando-a porque não tinha dinheiro para pagá-la. Yuri disse-lhe que ela não podia levar Layla, pois ela era sua empregada, e disse que queria saber como Layla se sentia em relação a ele. Seu sentimentalismo não comoveu Natsumi, que disse que Layla estaria melhor onde pudesse ganhar mais dinheiro. Ela disse a Yuri que ele não tinha nada a oferecer a Layla, mas Layla a interrompeu, dizendo que decidiu permanecer ao lado de Yuri, então não importava se ele a pagava ou não.
Ela disse a Natsumi que nem mesmo a promessa de toda a riqueza e poder de Gold Roger a faria dar as costas a Yuri. Isso irritou Natsumi, que disse com raiva que Layla era uma tola por escolher um homem-criança subdesenvolvido em vez dela. Yuri sentiu-se magoado com o insulto dela, então Lila avisou Natsuma para moderar o tom e falar com ele respeitosamente. Percebendo que Layla não mudaria de ideia, Natsumi declarou que testaria Yuri para descobrir se ele era digno de ser o mestre de Layla. A primeira coisa que ela fez foi pedir para ele explicar na teoria da relatividade para ela, e Yuri admitiu que não fazia ideia do que era. Natsumi começou a zombar dele por não saber, então ele devolveu a pergunta para ela. Ao contrário de Yuri, que admitiu não saber a resposta, Natsumi fingiu entender do assunto e falou um monte de bobagens. Como nem Yuri nem Layla sabiam disso, eles não a desmentiram por suas mentiras, e Yuri prometeu se esforçar nos estudos para se tornar tão inteligente quanto ela. Natsumi ainda se recusou a facilitar as coisas para ele, então perguntou se ele tinha dinheiro, e Yuri disse a ela que, ao contrário da Megan Thee Stallion, ele não ganhava dinheiro porque não era uma estrela. Isso a deixou feliz, pois disse a ele que um bom mestre era alguém que sabia economizar e administrar seu dinheiro. Sua declaração fez com que ele trouxesse seu cofrinho que usava para economizar sua mesada todo mês para poder comprar um presente para Lilau. Lilau ficou emocionada com sua dedicação, e como Natsumi não queria ficar de fora, ela disse a eles que também tinha algum dinheiro. No entanto, quando colocou as mãos no bolso, ela não encontrou nada, então Lila a provocou sobre seus hábitos de gasto. Irritada, Natsumi tentou se defender, mas acidentalmente derrubou uma lâmpada, causando sua quebra. Yuri rapidamente correu para verificar se Natsumi não estava machucada, enquanto Lila foi buscar uma vassoura. Natsumi ficou surpresa com a gentileza de Yuri, e quando perguntou por que ele não estava bravo com ela, ele disse que era porque ela era convidada da Lila, e acrescentou que tinha sido um acidente. Quando Layla voltou com uma vassoura, Natsumi a alertou para ter cuidado com Yuri, acusando-o de usar palavras agradáveis para manipulá-la. No entanto, Lila não gostou da maneira como ela falou sobre Yuri, então disse a Natsumi para nunca falar mal de seu mestre. Ainda assim, Natsumi argumentou que tudo o que fazia era pelo bem de Layla. Então, Lila perguntou por que ela estava tão obcecada por ela. Disse que mesmo quando estavam na escola, Natsumi sempre encontrava uma razão para estar perto dela. Natsumi não disse nada, então Lila agradeceu por tentar cuidar dela, mas disse-lhe para guardar suas opiniões para si mesma. Enquanto Natsumi tremia de raiva, Yuri recordou-se do que Tsukasa uma vez lhe disse sobre a forma como as pessoas expressam o amor. Isso fez com que ele perguntasse a Natsumi se ela amava Lila, e ela imediatamente negou. Yuri a chamou de mentirosa e fez referências a tudo que ela tinha feito e dito desde que chegou, afirmando que era tudo porque ela amava Lilila. Natsumi disse que ele estava delirando, então ele disse a ela que, assim como ela queria que Lilila fosse para casa com ela, ele queria que Lilila ficasse. No entanto, ele não se envergonhou de admitir que era porque ele a amava. Natsumi ficou chocada com a ousadia de Yuri, mas eventualmente parou de discutir e admitiu que realmente amava Lilai. Ela disse que estava extremamente preocupada com o bem-estar dela desde que saiu e foi por isso que a rastreou, esperando convencê-la a voltar para casa. Layla pediu desculpas por fazê-la se preocupar, mas ainda assim disse que não tinha nenhum plano de voltar para casa com ela. No dia seguinte, depois que Yuri foi à escola, Layla decidiu arrumar a casa. E quando Natsumi se ofereceu para ajudar, Layla disse não porque ela era uma convidada. No entanto, Natsumi teimosamente ficou ao lado de Layla enquanto ela trabalhava. E quando terminou, Natsumi perguntou se ela não ficava esgotada fazendo todas as tarefas domésticas sozinha. Layla disse que não via isso como um fardo, já que estava disposta a fazer muito pelo bem de sua mestre. Depois que Layla saiu para começar a preparar o jantar, Natsumi disse a si mesma que não gostava de Yuri, pois ele era o motivo pelo qual Layla estava agindo daquela forma. Quando Yuri voltou da escola mais tarde, a primeira coisa que fez foi dizer a Layla que sentiu a falta dela. As duas meninas ficaram chocadas quando ele admitiu que Layla era tudo em que conseguia pensar na escola. Então, assim que a escola acabou, ele correu de volta para casa. Natsumi não pôde deixar de lembrar de seu mestre enquanto assistia a Layla dizer a Yuri para ter cuidado da próxima vez. E quando Layla perguntou por que ela parecia tão séria, ela assegurou que estava tudo bem. Depois que Yuri se trocou, ele foi para a cozinha e perguntou a Layla se ela precisava de ajuda com a cozinha, e ela disse que não. Ele então foi para a sala de jantar para se sentar com Natsumi, que estava ocupada comendo batatas fritas. Quando ela ouviu encarando-a, disse-lhe para tirar uma foto, pois assim duraria mais, mas ele disse que não queria estragar seu álbum com o rosto horrível dela. Ele, no entanto, disse que não achava que ela era uma empregada, porque se comportava mais como uma bandida de rua. Natsumi argumentou que era uma empregada e tentou provar isso ajudando Lila na cozinha, mas acabou em desastre. Recusando-se a desistir, ela tentou ajudar com a lavanderia e a varredura, mas também terminaram mal. Yuri então pediu a ela que deixasse Layla cuidar das tarefas sozinha, mas a garota teimosa se recusou a ouvir. Ela pegou um balde de água, mas como acidentalmente derramou um pouco, ela escorregou na água e caiu.
A água no balde acabou molhando tanto ela quanto Layla, então Yuri sugeriu que tomassem um banho para evitar ficarem doentes. Enquanto as meninas tomavam banho, Layla confessou que a presença de Natsumi ajudou a distraí-la de seus sentimentos confusos. Ela disse que não esperava que Yuri confessasse de repente, então não sabia como responder. Natsumi disse a ela que não havia nada em que pensar e apontou que ela parecia feliz estando com Iori, o que a surpreendeu. No dia seguinte, Lila foi procurar Natsumi, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum na casa, e viu a revista aberta na mesa. Ela supôs que ela tinha saído. Enquanto isso, Tsukasa perguntou a Iori se ele finalmente tinha se confessado para Lila, e ele disse que sim, o que a deixou feliz. Ele também disse a ela que as coisas na casa tinham ficado muito animadas desde que eles ganharam um novo membro da família. Tsukasa imediatamente presumiu que ele estava se referindo a um bebê, mas depois que Yuri explicou as coisas para ela, ela mudou de ideia. Ela insistiu que Natsumi era rival amorosa de Yuri e disse que ela era uma adição necessária para fortalecer o relacionamento dele com Lila. Enquanto caminhavam em direção ao portão, Natsumi, que tinha vindo buscar Yuri, os avistou. Ela imediatamente supôs que Yuri era um mulherengo traidor e estava prestes a confrontá-lo quando Fujisaki passou por ela. No momento em que a reconheceu, lembrou que Fujisaki era famosa na academia por ser uma intimidadora, então ficou parada. Ela permaneceu em seu lugar até Fujisaki arrastar Tsukasa, e Yuri se aproximar dela, perguntando por que ela estava na escola dele. Ela disse a ele que veio para levá-lo para casa, e enquanto caminhavam, ela perguntou quem era Tsukasa. Então ele explicou a relação deles para ela. Enquanto continuavam seu caminho, Natsuma disse a Yuri que voltaria para casa em breve e pediu sua ajuda para conseguir um presente para Liu. No entanto, quando ela se virou para encará-lo, percebeu que ele não estava ao seu lado. Ela o viu confrontando alguns garotos que o acusaram de esbarrar neles, e fazer um deles deixar cair seu pão. Yuri disse a eles que não tinha feito nada de errado e apontou que foram eles que esbarraram nele. Isso irritou os garotos, então um deles tentou socar seu rosto, mas não conseguiu, pois Natsuma interveio. Uma palavra dela e os dois garotos fugiram como os covardes que eram. Natsumi então elogiou Yuri por enfrentá-los, mas aconselhou-o a ter cuidado na próxima vez que se encontrasse em uma situação semelhante. Yuri agradeceu pela ajuda dela e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para retribuí-la. Natsumi disse que havia, então depois de chegarem em casa, subiram para o quarto dele para discutir. Layla achou estranho que eles dois estivessem se dando bem como velhos amigos, mas ficou feliz com isso. Quando subiu para levar-lhes um chá, encontrou a dupla discutindo sobre qual roupa lhe assentava melhor. Então fechou a porta silenciosamente e saiu. O som da porta se fechando fez com que eles parassem, e então começaram a discutir o verdadeiro assunto em questão, uma festa surpresa de Natal para Layla. Natsumi tinha dito a Yuri que queria organizar a festa para agradecer a Layla, então ele concordou em seguir o plano dela para que funcionasse. O plano era simples, ele diria a Layla que Tsukasa o convidou para uma festa de Natal após o que Natsumi sugeriria que fossem as compras para passar o tempo. Após a primeira fase do plano ter funcionado, Yuri pediu a Tsukasa para ajudá-lo com o planejamento da festa, e ela concordou felizmente. Mesmo assim, ela acreditava que Yuri deveria levar Layla para um encontro romântico para celebrar o Natal. No dia da festa, Lila estava relutante em deixar Yuri sozinho, mas ele a assegurou de que ficaria bem. Logo após ela sair com Natsumi, Tsukasa e Fujisaki chegaram para ajudar Yuri a decorar a casa. Tsukasa foi encarregada da decoração, enquanto Yuri e Fujisaki foram para a cozinha assar o bolo e preparar a comida. Quando Yuri terminou de cobrir o bolo com glacê, Fujisaki percebeu que ele tinha um pouco de creme no nariz, então ela limpou com um pano. Yuri a agradeceu, mas ela disse que não precisava, pois era algo que sempre fazia por Tsukasa. Então Yuri declarou que ela devia amar Tsukasa de verdade. Fujisaki tentou negar, mas foi interrompida pelo som de uma câmera clicando. Quando percebeu que Tsukasa havia tirado uma foto, confiscou a câmera e se recusou a devolvê-la, apesar dos pedidos dela. No final, ela se sentiu mal, então pediu a Tsukasa para ajudar Yuri a completar a decoração do bolo, que ela estava mais do que feliz em fazer. Enquanto isso, enquanto Layla e Natsumi passeavam pela cidade, Natsumi não tinha certeza do que falar, então tentou procurar informações no seu celular, mas não conseguiu encontrar nada útil. Quando ela avistou uma loja vendendo crepes, tentou comprar alguns, mas tropeçou e machucou o nariz no processo. Layla a levou para um banco de parque vazio, e então ofereceu um lenço para limpar o nariz ensanguentado. Natsumi tentou se desculpar por seu comportamento nos últimos dias, mas Layla se adiantou. Ela agradeceu por levá-la para sair e então sugeriu que aproveitassem o resto do dia juntas, o que elas fizeram. No caminho para casa naquela noite, surpreendeu Natsumi dando a ela presilhas de cabelo. Então Natsumi deu a Liu Lao seu presente de Natal e disse a ela que iria embora em breve. Quando chegaram em casa, tudo estava escuro, mas no momento seguinte, o lugar se iluminou, fazendo Natsumi olhar maravilhada. No entanto, ela percebeu que Layla não estava ao seu lado, então correu para dentro da casa para encontrá-la, apenas para descobrir que ela havia recebido a carta definitiva do Uno.
A festa que ela pensava ser para Layla era, na verdade, para ela, porque Yuri se sentiu culpado por mentir para Layla, então contou a ela sobre a festa. Lila foi quem sugeriu que fizessem a festa para Natsumi, e ficaram felizes que tudo correu bem. Natsumi estava grata pela surpresa, mas quando Fujisaki perguntou como ela estava, ela ficou assustada. Felizmente, Tsukasa salvou a situação, convidando todos para se reunirem em volta da mesa, e todos aproveitaram a festa juntos. Depois da festa, Fujisaki carregou Tsukasa adormecido em seus braços e agradeceu a Yuri por tê-los convidado antes de ir embora. Pouco depois, Yuri e Lila deixaram o presente que Yuri fez para Natsumi na mesa ao lado dela, enquanto ela dormia. No dia seguinte, assim que Layla terminou de limpar a casa, alguém tocou a campainha, então ela foi ver quem era. Para sua surpresa, era seu antigo empregador, então ela o convidou e ofereceu-lhe um pouco de chá enquanto discutiam. Enquanto isso, Yuri e Natsumi saíram da loja com as coisas que Layla os havia enviado para comprar, e Natsumi reclamou o tempo todo. Yuri lembrou-a de que ela tinha escolhido ir às compras porque não queria limpar a casa, então ela ficou quieta. Ela então agradeceu a ele por ensiná-la a expressar seus sentimentos e o surpreendeu ao dizer que confessaria seus sentimentos ao seu mestre quando chegasse em casa. Na mansão, Lilalap pediu desculpas ao seu antigo mestre por ter desaparecido de repente e explicou suas razões para fazê-lo, para que ele entendesse. Ela contou-lhe que, após a morte dos seus pais, nenhum dos seus parentes a quis. Os pais de Yuride, que tinham sido amigos dos pais dela, foram os que se prontificaram a recebê-la. Ela se sentiu um pouco desconfortável com eles, mas como foram tão gentis e acolhedores, conseguiu relaxar. A primeira noite que passou na mansão foi o dia em que conheceu Yuride, porque ele se aproximou dela enquanto ela estava na varanda. Seus olhos curiosos encontraram os dela, então ela tentou escondê-los porque se sentiu envergonhada, mas Yuri a surpreendeu elogiando seus olhos. Depois de morar com eles por um ano, ela pediu que a deixassem se matricular na academia para empregadas, pois era a única maneira que ela encontrou de retribuir a gentileza deles. Alguns anos depois, ela começou a trabalhar na propriedade dele, mas ao ouvir sobre a morte dos pais de Yuri, ela largou tudo e voltou correndo para casa para apoiá-lo. Logo após ela terminar sua história, Yuri e Natsumi voltaram para casa e ficaram surpresos ao ver o homem. Natsumi perguntou por que ele tinha vindo e ele disse que veio levá-la de volta para casa, e como esperado, ela resmungou. Como Yuri não fazia ideia de quem ele era, Layla o apresentou como seu antigo empregador. Ao ouvir isso, Yuri imediatamente presumiu que ele tinha vindo para levar Layla de volta, então ele pulou sobre o sofá e foi ficar em frente a ele. Ele disse ao homem que não o deixaria levar Layla embora, pois ela era sua empregada, o que fez o homem rir. Ele assegurou a Yuri que não tinha vindo para levar Layla, e isso o fez sentir-se aliviado. Com as questões resolvidas, o homem disse a Layla que ele e Natsumi se despediriam. Assim, Yuri e Layla se despediram deles. Antes de irem embora, o homem pediu a Yori para cuidar de Lila e prometeu deixar Natsumi visitá-la de tempos em tempos. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, as coisas entre Layla e Yuri estavam um pouco estranhas, porque não tinham ficado sozinhos desde o dia em que ele confessou seus sentimentos. Isso fez Layla sugerir que eles fossem a algum lugar no dia seguinte, e Yuri ficou muito animado com a ideia de sair com Layla. No dia seguinte, enquanto Yuri e Layla caminhavam para a cidade, ela parou para dar uma giros e mostrar seu vestido novo. Ela admitiu que havia usado o vestido por causa do encontro deles, e Yuri disse que ela estava linda, o que a fez corar. Enquanto continuavam andando, Lila sugeriu que fossem a um café para tomar um chocolate quente, e Yuri concordou. No caminho para o café, Tsukasa, que estava reclamando para Fujisaki sobre não querer assistir às aulas de piano, os avistou. Ela tentou convencer Fujisaki a deixá-la segui-los, mas Fujisaki se recusou a deixá-la fazer isso. Mais tarde no café, enquanto Yuri e Lila apreciavam suas bebidas, Yuri disse a ela que havia um lugar que ele queria visitar. O lugar acabou sendo o túmulo de seus pais, e enquanto estavam lado a lado, Yuri admitiu que tinha medo de vir ali. No entanto, estar com Layla deu-lhe coragem, e foi por isso que ele insistiu que visitassem e dissessem olá a eles. Antes de ir embora, colocaram 2 rosas no túmulo, e Layla prometeu cuidar de Yuri em nome deles. No caminho de volta para casa naquela noite, as luzes de Natal adornando as árvores fizeram os olhos de Lila brilhar, então Yuri a elogiou. Enquanto conversavam sobre o quanto se divertiam juntos, Yuri segurou a mão de Layla. No momento seguinte, começou a nevar, e Layla decidiu que era um bom momento para perguntar a Yuri como ele realmente se sentia em relação a ela. Yuri disse a ela que não tinha certeza de que tipo de amor sentia por ela, mas que queria descobrir à medida que o relacionamento avançasse. Satisfeita com a resposta dele, ela lhe disse que sua confissão a surpreendeu, mas admitiu que não sabia como responder a isso. Yuri disse a ela para não se apressar e lembrou que tinham muito tempo para descobrir as coisas. Eles então continuaram seu caminho para casa, conversando alegremente sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Yuri acordou e encontrou tudo coberto de neve, então ele saiu para fazer um boneco de neve.
Ao chegar lá, viu que Layla já tinha feito um, então ele construiu um que se parecia com ela. Quando Layla se juntou a ele lá fora, ele fez algumas crianças de boneco de neve, dizendo que eram uma família, e quando terminou, Layla percebeu que as mãos dele estavam frias. Ela tentou aquecê-las com o seu hálito, mas Yuri notou que as mãos dela também estavam frias. No entanto, o toque fez com que ele se sentisse mais quente, e quando ele contou a Layla, ela sugeriu que fossem pra dentro para se aquecerem. É tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime, confira este vídeo aqui. Além disso, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima vez.